Fala, nação rubro-negra, Michael pode ser o alvo escolhido principal para poder substituir o Everton Cebolinha após essa grave lesão e, infelizmente, Cebolinha e Vinha só voltam no ano de 2025. Sobre Flamengo versus Bolívar, né? O time do Bolívar já chegou no Rio de Janeiro prometendo que vai partir para cima do Flamengo, assim como ele fez naquela partida que eles tomaram uma goleada no Maracanã. Tomara que eles venham para cima mesmo, porque o Flamengo conseguirá mais brechas na zaga adversária. Sobre o Tite, infelizmente, mais uma vez, ele recuou o time depois da gente estar ganhando, e dessa vez não deu certo, porque tomamos um gol e desperdiçamos a oportunidade de estarmos na liderança do Campeonato Brasileiro. E sobre o Chola, será que ele terá a oportunidade nessa partida de quinta-feira? Porque o Flamengo está precisando do jogador naquela posição e o Chola, para mim, é o nome ideal para substituir o Cebolinha e o Bruno Henrique nesse caso. Essas e outras você se encontra agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal, tenha uma excelente semana e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, conforme aquela música antiga do molejo que eles cantavam que a bruxa está solta, a bruxa está solta sim. Em relação ao elenco do Flamengo, perdemos o Cebolinha e também o Vinha, provavelmente até o ano de 2025, tá? Ele só volta o ano que vem. E em relação ao Vinha, ainda existe uma possibilidade dele retornar esse ano, mas em relação ao Cebolinha está totalmente descartado, porque o Cebolinha ele teve uma ruptura total do tendão. E em relação ao Vinha, a contusão dele é uma contusão grave, ele também vai passar por cirurgia, mas ainda não está definido qual foi o comprometimento em relação aos ligamentos do jogador. Então é isso, cara. Infelizmente, né, o Cebolinha, cara, no comecinho do jogo, não deu nem 10 minutos, ele sozinho acabou se contundindo e a gente fica nessa expectativa, né? O Flamengo, que não fechou nenhuma contratação nessa janela, ele vai ter que contratar pelo menos mais 2 jogadores, né? A intenção do Flamengo é contratar 3 diante dessa situação. E segundo o jornalista Vene Casagrande, sobre o Wesley, que recebeu, né, o Flamengo recebeu uma proposta de 20 milhões de euros por esse jogador, com metas ali a serem batidas, né? Quando ele completasse 20 jogos, o Flamengo ganharia 1 milhão de euros, segundo o Vene Casagrande. Se a Atalanta chegasse à Europa League, ganharia mais 1 milhão de euros. Se chegasse a oitavas de final, ganharia mais 1 milhão de euros. Então, galera, essa venda do Wesley, que estava totalmente engatilhada, segundo o Vene Casagrande, ela provavelmente será recusada pelo Flamengo por causa da perda desportiva, né? O Flamengo, ele tem na sua lateral direito o Varela, que volta e meia está contundido, e tem o Wesley, que está em ascensão, né? É um jogador que, no começo, gerava muita desconfiança, só que hoje em dia ele tem um futebol mais concreto. Então, a possibilidade do Wesley sair depois dessas contusões, ela diminuiu bastante, né? Dá para usar um lateral direito improvisado na esquerda, caso o Ayrton Lucas não possa competir. Mas perdendo o Vinha, perdendo o Wesley, quem a gente ficaria na lateral direita e esquerda, caso os titulares se contundissem? Na minha opinião, galera, de verdade, na lateral direita tem o Daniel Salles, que é do Sub-20, que é um excelente jogador, só que ainda não foi testado no time profissional. Mas a hora é essa, né? Quando existe a necessidade, é hora da gente utilizar a base, assim como outros clubes no Brasil fazem, tá? Então, caso o Wesley saia, para mim, o Daniel Salles tem futebol para pelo menos poder ser testado no time profissional, tá? Sobre o Everton Cebolinha, segundo o Coluna do Fla, o alvo principal pode ser o Michael. Michael que provavelmente esteja de saída do Al Hilal. O Al Hilal quer valores ali condizentes com a grandeza do jogador, que é em torno de 40 milhões de reais, dá mais ou menos 8 milhões de euros. E o Flamengo, com essa necessidade, sabendo que o Michael foi um jogador que deu muito certo no Flamengo, tem identificação, já prometeu para o Marcos Braz que caso ele saia do Al Hilal, a prioridade será o Flamengo. Por mim, se eu fosse da diretoria do Flamengo, ia com a carga máxima para cima do Michael, porque além de ser um bom substituto pro Cebolinha, tem toda essa identificação com a torcida do Flamengo. Então, galera, é isso. Tentei juntar 2 assuntos diferentes na mesma matéria, né? A parte das contusões, até porque essas contusões, elas levam diretamente ao caminho das contratações para essa temporada de 2024. E são os últimos meses do Landim na presidência. Ele precisando, né, sabendo que o futebol ajuda muito nas eleições. Então, acredito eu que o Landim vai partir para cima desse mercado. Temos menos de um mês para contratar, só que não temos mais escolhas, né? Sem o Vinha, sem o Cebolinha, precisando de reforços, o Flamengo obrigatoriamente tem que ir até o mercado. E Michael, para mim, é esse alvo, é esse escolhido
escolhido principal, pelo menos da torcida do Flamengo. E o Flamengo precisando dessa contratação urgentemente, Flamengo chegando com força ali, botando dinheiro na mesa, acredito eu que a gente consiga a contratação do Michael, e o Michael é alvo de outros clubes aqui no Brasil. Não será fácil a contratação, mas há toda essa simbiose entre diretoria, jogador e também torcida. Então, que o Michael consiga vir para o Flamengo e que a gente consiga pelo menos amenizar um pouco essa perda do Cebolinha no ano de 2024. E falando sobre a partida do ano do Flamengo, Flamengo versus Bolívar, vai ser jogado na quinta-feira e o Bolívar já está no Rio de Janeiro. E o Bolívar, galera, ele tem um estilo de jogar. Foi o mesmo estilo que eles tomaram uma goleada da gente aqui no Maracanã, que é um confronto de igual para igual. Geralmente o Bolívar não fica retrancado, não fica todo na defesa. Já teve um jogador do Bolívar, quando chegou no Rio de Janeiro, falou: a gente não vai mudar o nosso estilo é partir para cima, então a gente vai para cima do Flamengo, tentar o melhor resultado possível. O que me orgulha muito é ver o time do Bolívar jogar sempre de igual para igual. É o nosso estilo de jogo. Foi isso que disse o jogador do Bolívar. E o técnico do Bolívar bateu na mesma tecla, né? De partir para cima do Flamengo, de jogar de igual para igual, que esse estilo do Bolívar deixa muito orgulhoso o técnico deles. Então, galera, a gente vai ter uma oportunidade grande de poder fazer um resultado bom aqui no Rio de Janeiro. Temos que jogar com raça, com empenho desde o começo do jogo, mas a gente já viu pela última partida Flamengo versus Bolívar que há brechas, sim, pra gente conseguir um placar, e um placar, se Deus quiser, um placar elástico, tá? O Bolívar é um time muito modificado do que veio naquela última partida, né? Eles perderam 2 jogadores, entre eles o artilheiro deles, só que contrataram 5 peças diferentes. O Bolívar não é um time bobo, é um time difícil de ser batido. Eu não sei realmente se eles vão utilizar dessa estratégia de jogar de igual para igual com o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, mas caso eles realmente usem essa estratégia, galera, teremos que fazer um resultado bom, porque jogar na altitude, a gente tem historicamente um aproveitamento de em torno de 35%. É um aproveitamento baixíssimo, então o resultado terá que ser feito na quinta-feira. E caso o Bolívar esteja blefando, jogue totalmente retrancado, que a gente tenha paciência, mas também que a gente chute de fora da área, que é um artifício que geralmente o time do Flamengo não utiliza. O time do Flamengo vai tocando, até quando chega dentro da área ali para poder fazer o gol. Se o time do Bolívar jogar totalmente retrancado, que a gente chute de fora da área, chegue na linha de fundo, mas que a gente consiga o resultado aqui no Rio de Janeiro. Vai ser uma partida muito difícil. E a gente já vem de 3 jogos sem conseguir vencer. Essa última partida contra o Palmeiras realmente foi uma partida que a gente tentou, o Palmeiras tentou também, foi um bom jogo, só que mais uma vez a gente sofreu na bola aérea. Somente 3 clubes no Brasil tomam mais gols que o Flamengo em relação à bola aérea. E não adianta o Tite chegar na coletiva e tapar o sol com a peneira. Falar, não, o gol não veio de bola aérea. Veio de bola aérea, sim. O Flamengo sofre muito com esse tipo de jogada. E a gente desperdiça muitos pontos, pelo menos no Campeonato Brasileiro, em relação a isso. E na Libertadores não preciso nem falar, né? Porque se a gente sofrer um revés na Libertadores, o revés geralmente é irreversível, tá? No Campeonato Brasileiro a gente tem outras partidas para poder correr atrás. Desperdiçamos já a chance de nos tornarmos líderes de novo do Campeonato Brasileiro. Agora temos ali o Fortaleza no meio desse bolo doido aí dos top 4. Só que aquilo, né? Se a gente quer ser campeão, a gente não pode olhar os obstáculos. A gente tem que melhorar no que a gente está devendo, que é principalmente essa bola aérea, e ter competência na hora do ataque de não desperdiçar as finalizações. Conseguir converter para que a gente consiga os resultados positivos. Mas é isso, queria falar só um pouquinho sobre esse Flamengo versus Palmeiras. Mais uma vez o Flamengo faz gol, se acovarda, né? O Tite coloca o time retrancado e esse não é o DNA do Flamengo. O DNA do Flamengo é ataque, ataque e ataque. E em relação a essa partida aí contra o Bolívar, tomara que eles partam para cima, porque aí a gente terá aquelas grandes oportunidades na zaga adversária para ligar, né, o contra-ataque, que geralmente o contra-ataque do Flamengo é mortal. Se eles partirem para cima, eles vão deixar brecha, e aí o Flamengo no ataque, pelo menos no ataque, geralmente o Flamengo é avassalador. Agora, será que o Schola terá chance? Porque a gente está sem o Bruno Henrique, a gente está sem o Cebolinha. Será que a gente terá o privilégio, ou será que o Tite dará essa oportunidade para o Schola? Eu, se fosse o Tite, daria, porque o Schola tem essas características bem parecidas, né, com o Cebolinha e parecidas também com o Bruno Henrique. E o jogador tá na base, é para ser utilizado, galera. Ah, ele é muito novo, ele não teve oportunidade.
Eu puxaria ele, sinceramente, do sub-20 e levaria ele pro profissional para pelo menos fazer parte no banco desse jogo. E quem sabe durante o jogo entrar na partida e mostrar o seu futebol, porque no sub-20 o moleque tá voando. Temos também o Lohan, mas o Lohan geralmente não faz essa função do Bruno Henrique nem do Cebolinha. Então, vocês dariam oportunidades pro Chola? Seu comentário importante, coloca ele aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima e fui!